Fala, medões e medões, mais uma vez aqui ele, o medonho Raimundo Quilombo, falando diretamente aqui, do território quilombola Rampa, diretamente do centro do mundo, o Quilombo Rampa, situado a 27 quilômetros da cidade de Vargem Grande, no estado do Maranhão. É isso aí, falo diretamente, olha só, dos estúdios da Rádio TV Quilombo Rampa. E a Rádio TV Quilombo Rampa está numa parceria com o Desenrola e Não Me Enrola e a Oxfam Brasil para falar da desigualdade vacinal nos territórios e comunidades quilombolas do Brasil. E a gente já viu no nosso primeiro episódio, a gente falou com a Célia Pinto, né, a medonha, uma pessoa maravilhosa, ela que é presidente da CONAC, né, a Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas no Brasil. E a Célia falou pra gente desse questionamento, né, sobre a luta que a CONAC, essa organização, travou com outras organizações para fazer com que o direito, né, as comunidades tivessem o direito básico respeitado de ter acesso à vacinação contra a Covid-19 como prioridade, né, em seus territórios. E foi uma luta muito grande, né? A gente que acompanhou junto esse primeiro episódio, a Célia falando das dificuldades, de como foi as articulações, de como foi essa luta grande demais da CONAC. É importante dizer que também teve outras organizações que a CONAC se juntou, né, para fazer essa luta, para travar essa luta em favor da população quilombola, da população preta no Brasil, né? E a gente viu todo esse relato dela lá falando, né? Você pode acompanhar novamente esse episódio, né, quando quiser. E a gente vai hoje continuar nesse mesmo sentido, falar das desigualdades vacinal nos territórios quilombolas, nas comunidades quilombolas. E só que a gente vai entender um pouco, né, como isso lidou nas comunidades, né, como isso se deu, como essa dificuldade aconteceu nas comunidades, né. A gente já entendeu qual foi a luta da CONAC referente a buscar com que esse direito fosse respeitado e que a vacina chegasse nos territórios, chegasse nas comunidades de forma prioritária. E a gente, nada mais justo do que a gente entender também, na base, como que isso funcionou. A CONAC lutou por direito à vacinação como prioridade. Foi respeitado, de fato. Como é que isso lhe deu nas comunidades? Saber se algumas comunidades, alguns territórios tiveram dificuldade ou não tiveram. Como foi isso? Então, a partir de agora, mais um episódio desse nosso podcast está no ar. E a gente vai entender um pouquinho, vamos conversar com vários quilombolas espalhados pelo Brasil, espalhados por territórios brasileiros, que vão contar para a gente se teve ou não dificuldade no acesso à vacinação contra a Covid-19 em seus territórios, em suas comunidades. E é isso aí, pra gente fazer uma viagem com você, né? Uma viagem em alguns territórios do Brasil pra gente entender de fato, né? Ouvir o relato de quem viveu essa realidade, de quem passou esse perrengue, né? Da questão da dificuldade de ter acesso básico à vacinação contra a Covid-19. E uma das pessoas que fala com a gente é o nosso querido amigo, né, Celso, grande Celso, rapaz. Um abração para Celso, para toda a sua comunidade, né, lá do Quilombo, Santo Antônio dos Coelhos, município de Vargem Grande, Maranhão. Fala pra gente um pouco, né, do que foi a dificuldade de ter acesso, né, à vacinação contra a Covid-19 na sua comunidade. Meu nome é Luiz Celso Martins Coelho, sou presidente da Associação Quilombola Remanescente de Quilombo Santo Antônio dos Coelhos, e nós aqui, a vacina veio chegar um ano depois. A vacina veio chegar aqui através dos nossos amigos da Uniquita, através do Elias, do João. O pessoal da Uniquita foi que entraram em contato com o pessoal do estado
e o pessoal do estado entraram em contato com a Secretaria de Assistência Social de Vargem Grande. Aí foi que a vacina chegou aqui. Foi uma burocracia muito grande para que a vacina chegasse aqui. Muitas pessoas já tinham sido vacinadas nos postos, já tinham ido para os hospitais, enfrentado fila. Inclusive tem pessoas que foi 3 vezes enfrentar a fila e quando chegava quase a vez dele acabava a vacina. Pois é, aqui foi desse jeito. Foi através da Uniquita, amigo Elias. Ele que solicitou para o estado e o estado pediu para a secretaria aí urgente para vir aqui no Quilombo, viu? Foi dessa maneira. Valeu, grande Celso, né? Aí você ouviu o relato. E olha só, pessoal, vocês ouviram aí o Celso falando muito sobre a Uniquita, né? Que a Uniquita foi uma parceria forte para ajudar a comunidade do Celso a ter esse acesso à vacinação, mesmo que fosse um bom tempo depois, né? E a Uniquita é uma grande organização, né, no município de Itapecuru-Mirim, formada aí por várias comunidades quilombolas, né, no município de Itapecuru. E a Uniquita também foi uma das parceiras, né, da CONAC, né, juntamente nessa luta, né? E abração para todo mundo que faz acontecer, né, a questão de levar essa força que é a Uniquita no estado do Maranhão e também até a nível nacional. E a gente falou com alguns dos representantes da Uniquita, mas também, antes de tudo, representante das comunidades quilombolas do território de Santa Maria dos Pretos. Nosso amigo João Batista falou com a gente, e do território Santa Rosa dos Pretos, lá da comunidade de quilombolas Santa Rosa dos Pretos. Quem falou com a gente foi o nosso querido amigo Elias Belfort. A gente traga para vocês aí esses relatos deles, né, que falando de como se deu a chegada da vacinação contra a Covid-19 nos seus territórios, nas suas comunidades. Santa Rosa dos Pretos, o Elias representando muito bem, e Santa Maria dos Pretos, né, lá na comunidade Santa Joana, o nosso amigo João Batista. Olá, bom dia. Deixa eu te dizer sobre aqui no território, aqui no município de Itapecuru, a gente no território quilombola, principalmente no território quilombola Santa Maria dos Pretos, a gente não teve muita dificuldade sobre a vacina da Covid, não. Por quê? Porque na hora que foi lançada a vacina para quilombola indígena, principalmente quilombola, nós fomos logo contemplados, não teve dificuldade não, porque a Uniquita, aí a CONAC e a Uniquita, a gente encaminhamos para a Secretaria de Educação do município, imediatamente a equipe da Secretaria de Saúde do município, e eu sou Conselho de Saúde, e descemos para a base para vacinar esse povo contra a Covid. Não teve muita dificuldade aqui em Itapecuru, nas comunidades quilombolas não, principalmente até Santa Maria não teve dificuldade, em território nenhum daquele município de Itapecuru não teve dificuldade, foi imediatamente todo mundo se vacinou. Meu nome é Elias Pires Belfort, né? No primeiro momento o que aconteceu foi a comunidade quilombola, o território, a gente ficamos preocupados, né, de como fosse ser vacinado, né, os quilombolas, que no início da pandemia foi um susto para todo mundo, né? Então o mundo inteiro ficou com aquele susto, aquela coisa, né, aquela preocupação. Só que depois da discussão da CONAC lá em cima, né, com o Supremo Tribunal Federal, aí nos aliviou uma preocupação, porque a CONAC discutiu lá que as comunidades tradicionais, né, era prioridade, né, quilombola, indígena, ribeirinho, era prioridade na vacinação, né, para vacinar. Então, quando a vacina chegou, que a CONAC discutiu lá, e a vacina chegou no estado do Maranhão, então o Itapecuru recebeu logo também vacina, né? Então o Itapecuru recebeu logo, e daí a gente, o movimento quilombola, né, nós, a Uniquita, fez a articulação com a secretária de saúde, e foi feito logo toda uma mobilização das comunidades, também da liderança, e a gente discutir, né, de que forma essa vacina chegava na comunidade e para ser atendida.
E daí que não teve tanta dificuldade não, né? Inclusive a Santa Rosa dos Pretos foi uma das primeiras comunidades que foi vacinada, né? A população foi vacinada, né? Muita gente nesse dia, né? No primeiro dia foram vacinados. Então não teve assim muita luta. Teve luta assim de uma forma, mas para nós organizar, né? Mas para brigar, para discutir que teria que vir para a comunidade, não. A Santa Rosa foi uma das primeiras, né, a estar nessa lista de vacinação. Inclusive no Itapecuru, né, que quando nós sentamos o movimento, nós já fizemos o cronograma, né, a programação, e já botamos todas as comunidades, né, com data, com horário, com tudo em que as vacinas fossem chegar, né, dentro das comunidades. Então para nós não foi tão difícil aqui em Santa Rosa, né, a vacinação. Teve complicação de casos? Teve sim, né, com a Covid, de pessoas com Covid, teve sim. Nós tivemos muita gente, né, com complicação, teve pessoas que foi até internado, né, teve pessoa que foi internado em São Luís, foi mesmo para isolamento, mas graças a Deus voltou para casa, né, voltou para a comunidade. E nós tivemos outras pessoas da comunidade quilombola que moravam em São Luís, inclusive uma cunhada minha, e faleceu da Covid. Da Covid, faleceu, para nós foi um aperto, uma tristeza muito grande. Então foi mais ou menos isso, tá? Nós não tivemos tanta dificuldade assim quando a vacina chegou no município, ela veio logo pro Quilombo, né, para Santa Rosa dos Pretos. Não tivemos tanta dificuldade assim. E graças a Deus a CONAC tem discutido isso lá em cima, né? Ela tem discutido e tem logo direcionado a vacina para povos e comunidade tradicional, porque se a CONAC também não resolve isso lá em cima, né, para levar esse caso para o Supremo Tribunal Federal, aí talvez nós pudéssemos ter tido, porque aí os quilombolas não iam vacinar, porque no governo passado nós não era prioridade dentro de política nenhuma, né? Então é mais ou menos isso aí. Isso aí, grande João Batista, rapaz, nosso amigo Elias, né, falando sobre como é que eles se organizaram, né, então, para que tivesse esse direito respeitado, né, então, as comunidades, né, por mais que elas se organizem ou busquem, né, ter esse respeito, elas sempre vão sofrer essa consequência, né, o mais algo assim que não dá nem para descrever, que a gente falou muito no primeiro episódio, que é uma das dificuldades que a gente, enquanto comunidades quilombolas, né, comunidades tradicionais, enfrentamos de uma forma geral, é você ter que sempre estar lutando para que aquele seu direito básico seja respeitado, né? Então, por mais que pareça algo simples, não é, né? Você lutar, imagine você lutar por algo simples, que era para chegar para você sem luta alguma, né? Então isso acaba complicando e deixando a gente num cenário que parece que jamais muda, né? Vamos falar com o nosso amigo Carlinho, né, rapaz? O nosso amigo Carlinho, ele mesmo, né? Vai se apresentar aí pra gente, diretamente aí do estado do Maranhão, né? Do estado do Maranhão. Carlinho, te apresenta aí, a galera já tá ficando curiosa, viu? Olá, aqui é o Carlos Barbosa, Quilombo Joaquim Maria, né? Território Joaquim Maria, Miranda do Norte. Pois é, a nossa questão, né? A vacinação contra a Covid-19 foi uma dificuldade, né? Tivemos que fazer documentação, né, para encaminhar para a CI. E o mais encabuloso, né, de uma certa forma, e triste, né? Triste pelo significado do não conhecimento. Aqui em Miranda, nós até o momento somos a única comunidade registrada quanto território quilombola, né, aqui em Joaquim Maria.
E quando a gente estava, né, em busca dessa caminhada aí da vacinação, a nossa dificuldade foi tão grande e absurda, mas graças a Deus nós conseguimos, não da forma que nós queríamos, né? Mas de uma certa forma nós conseguimos, né? A secretária de saúde, né, Alexandra Reis, aqui do município de Miranda, a dificuldade dela é tão imensa de reconhecer, né, que ela falou que quilombola, né, a maioria do nosso povo que reside em Miranda e em Itapecuru, ela falou que não era quilombola porque não residia dentro do quilombo mesmo, né, Joaquim Maria. Então ela disse que na lista lá, não sei de que dele lá, da saúde, não constava o número de quilombolas que nós estávamos, né, mostrando para elas. Que ela disse que os agentes de saúde tinham um número de quilombolas que não chegava nem a 0,5%, né, da nossa população em si. Porque todos nós sabemos que quilombola não é apenas quem reside dentro do território quilombola. Quilombola somos todos nós que nos autodefinimos com as nossas raízes, né? Que nós temos as nossas certezas de onde que nós somos, de onde que nós viemos, né? E aonde nós iremos e estaremos. Pois é, a nossa dificuldade foi dessa forma, né? Mas em questão do não conhecimento da própria secretária de saúde. Então a gente precisou de reuniões e com ela levar a documentação, explicar para ela que de uma certa forma nós não temos nem tanto motivo para estar explicando que nós somos ou não. Assim, quando eu me refiro à questão que nós não temos tanta necessidade de informações para estar repassando, é porque eles têm uma base, né, numerosa a nosso respeito, né, que muitas das vezes nós sabemos e não é segredo nenhum, né, não é segredo nenhum a gente tá informando, porque eles buscam muitas coisas com o nosso nome, quanto povo tradicional no município, e que vem as verbas, né, de participação nossa, né? E na questão da vacina foi também isso que aconteceu, né? Liberado um valor, né? Uma quantidade, melhor dizendo, uma quantidade de vacinas, e essa lista não chegou para nós, né, a quantidade. E depois de alguns meses, né, a gente via como é que estava a questão de pessoas, né, passando na questão prioritária para estar se vacinando. Então é muito triste essa realidade que acontece, né? Que aconteceu em questão da vacinação contra a Covid-19. E para nós, né, saber que nós temos uma secretária de saúde que não conhece nada a nosso respeito é mais chocante ainda. Porque de uma certa forma ela deveria, né, se empenhar nos estudos para descobrir pelo menos, né, para ela saber o que é o povo quilombola, que a sociedade de uma certa forma,
acredita que a nossa realidade é uma. Hoje, né, a gente vê muita questão, porque é isso, a prioridade é isso, a prioridade é aquilo. Porque o povo quilombola, o povo tradicional, os direitos são para isso, isso e isso. Mas a gente chega no município, vamos perguntar, no caso aí, na assistência social, ou até mesmo na Secretaria de Saúde, para a gente saber se alguém lá conhece, de fato, como é que nossos direitos, né, nossos deveres, porque primeiramente, né, nós sabemos dos nossos direitos e nossos deveres. Pois é, Carlinhos, valeu. Rapaz, a gente fica pensando, né, tudo isso infelizmente passa sempre por esse preconceito, por esse racismo que é institucionalizado, né? Tá praticamente em todas as esferas. Quer dizer, tá em todas as esferas, né? Todos os aspectos sociais que a gente tem hoje, o preconceito e o racismo, infelizmente, tá impregnado, né? Tá impregnado. E você se sente impotente, você luta e você faz reivindicações, você busca pelos seus direitos, luta contra a violação de direitos, mas parece que nunca muda esse cenário, né? A gente sempre sofrendo de forma silenciosa, de forma barulhenta, sempre tá a questão do racismo e o preconceito empatando a gente de viver bem, né? Eu costumo sempre dizer isso. E falando aqui, ouvindo o teu relato, Carlinhos, a gente faz uma ligação diretamente, né, lá pro quilombo, né, do Ceará, quilombo Cumbre, onde está nosso amigo João, vai falar pra gente também sobre essa dificuldade que o território enfrentou, que a comunidade enfrentou, de não ter esse reconhecimento. Olha só que parece muito doidice, né? A galera do sistema ainda tem a cara de pau, essa é a palavra, de às vezes olhar na nossa cara, e quando não olha na nossa cara, manda em forma de recado ou em assinatura de papéis que você aí não é quilombola. Então as pessoas ainda se acham desse direito de não aceitar a nossa história, de negar a nossa existência, a ponto de você estar em um momento muito tenso, né, que foi a pandemia do novo coronavírus, e você, as comunidades, todo mundo naquela euforia para a chegada da vacina, torcendo para chegar a vacina, e quando chega a vacina, você passa por várias dificuldades, né, de ter esse acesso. Você tem esse acesso negado e ainda tem que ouvir as pessoas dizendo que você não é quilombola, que aquele território não é quilombola, que aquela comunidade não é quilombola. E é um pouco parecido com essa questão de negação que teve a comunidade do Carlinhos, né, que a gente ouviu o relato, foi também a comunidade do nosso amigo João. João, chega aí, o espaço é seu. Então, assim, o Quilombo do Cumbe, no município do Aracati, litoral leste do estado do Ceará, foi a última comunidade do Ceará a ser vacinada como grupo prioritário, né, contra a Covid-19, por conta, né, do prefeito do município do Aracati, o Bismarck Maia, do PTB, que desviou as nossas vacinas para vacinar outro grupo, né? Alegando ele que nós não somos quilombola e nem tampouco a comunidade se encontrava isolada, né? Então, esses foram os argumentos dele. E aí nós recorremos dessa decisão na 15ª Vara da Justiça aqui no Ceará, né, na cidade de Limoeiro do Norte,
onde o juiz Bernardo também negou o nosso direito à vacina como grupo prioritário, alegando ele que o INCRA não tinha, né, titularizado a comunidade quilombola do Cumbe, né? E aí a gente vê os absurdos do juiz, né? Condicionando a nossa vacina como grupo prioritário à questão territorial. E aí, nesse sentido, nós recorremos no Tribunal, né, de Justiça da 5ª Região, em Recife, Pernambuco, e lá ganhamos o direito de ser vacinado como grupo, né, prioritário, né? Mas isso depois, né, que todas as comunidades quilombolas, né, do Ceará tinham sido vacinadas. E aí nós temos, né, algumas questões, né, sofremos alguma perseguição por parte do prefeito do Aracati, o Bismarck Maia, que nega a nossa existência, né, descumprindo toda uma legislação que nos ampara, porque não é tarefa dele mindar ou tirar uma identidade, mas sim de cumprir o que determina a Constituição Federal. E quem diz quem nós somos, somos nós mesmos, né? Então, até hoje a gente sofremos, né, o racismo institucional praticado pelo prefeito do Aracati, Bismarck Maia. Pois é, pessoal, é triste, né? Mas foi, né? E ainda é a realidade de muitas comunidades, né? E a gente, falando aqui também referente ao nosso território quilombola, a gente sofreu muito isso, né? A gente passou um perrengue danado, né? Um perrengue danado para que essa vacinação chegasse efetivamente no território, né? No território quilombola de Rampa, que é composto, além da comunidade de onde eu estou falando, Quilombo Rampa, tem a comunidade Caetano da Rampa, a comunidade São Joaquim da Rampa e o Quilombo Pique da Rampa. E falar no Pique da Rampa, a gente vai falar com uma das lideranças, né, do Quilombo Pique da Rampa, nosso amigo Walter Santos, né, que também é daqui do território quilombola de Rampa, que ele vai trazer pra gente um pouco, né, do que foi, esse absurdo de negação do direito básico, né, de ter acesso à vacinação no território Rampa, na comunidade quilombola do Pique da Rampa. Grande Walter Santos. Olá, pois é, compadre, assim, como a gente estava falando essa questão de respeito à vacinação do quilombola, acho que uma das coisas que foi das grandes dificuldades foi a questão das primeiras informações que chegou no quilombo, até que isso aí a gente foi assim uma surpresa quando chegou essa informação que eu vi, foi ruim, que não chegou direto na comunidade, veio para a prefeitura e lá a gente teve uma grande reunião que ficou para passar para os quilombolas as primeiras vacinas, mas aí dentro disso, foi disso que a gente viu, que entrou muitas pessoas às vezes que não estavam nem dentro dos quilombos, às vezes fora, e não ficou muito bagunçado, não veio direcionado para o quilombo. Então assim, eu acredito que precisava ter vindo direcionado para o quilombo, para a liderança, e dali eles distribuíam. Até que acontecia uma reunião nesse sentido, mas só que a gente não teve autonomia total. Mas a gente ainda foi ouvido, poucas coisas fomos ouvidos. E no momento seguinte que a gente foi recorrer, foi aquela questão que a gente até discutiu uma vez, do sistema. Não foi todos os quilombolas sistematizados, então isso aí foi uma perca grande para os quilombos, porque as vacinas saíram no primeiro momento, mas o sistema dizia que a gente não tinha sido vacinado. Então assim, a gente ficava sem a quem recorrer, porque quando você ia olhar no sistema, você não estava dizendo que você tinha sido vacinado. Então assim, priorizou-se o quilombola, mas o sistema não priorizou a gente.
Esse aí foi uma das grandes um dos grandes pontos negativos que eu vi dentro das campanhas de vacinação. Outro ponto negativo foi as fake news, o que diz respeito às vacinas. Que até hoje essa fake news grudou na cabeça das pessoas dos quilombos, somente dos quilombolas, que por falta de informação, que vacina faz mal para as pessoas, vacina fazia aquilo outro, enquanto a vacina foi que salvou muitas vidas, desde nós quando criança. E nós entendemos que isso foi um mal tão grande que até hoje a gente ainda encontra quilombola que não quis se vacinar. Por quê? Porque ele foi ouvido pela grande mídia, pelos grandes representantes do nosso país, e botou na cabeça que a vacina matava, a vacina fazia mal, e as pessoas com pouca informação pegou a informação mais ruim, que foi essas fake news que saiu aí nas vacinações. Até hoje, as grandes dificuldades de você convencer várias pessoas ainda a se vacinar ainda é muito grande. Então foi isso. Tá aí, grande Walter Santos. Walter Santos, bem, rapaz, o Walter Santos a gente se topa praticamente toda semana, né? Ele também apresenta um programa aqui na Rádio Quilombo FM, que é a Hora do Moi, né? A Hora do Moi fala especialmente da cultura, do território e de tudo que acontece nas comunidades. Inclusive, vacinação contra a Covid-19 já foi pauta desse programa aí do grande Walter Santos. Eu quero muito agradecer, né, a todo mundo que ficou com a gente, né, que parou para assistir tanto o primeiro episódio quanto esse segundo episódio, que vai acompanhar vários outros episódios, né, que a gente possa fazer por aqui. Agradecer a todo mundo que ficou ouvindo a gente, os medonhos, né, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia. E a gente queria estar sempre falando, né, de coisas boas e tal, mas também a gente tem que levar em consideração esse assunto, né, porque violação de direito não dá para aceitar. E várias comunidades, né, passaram por essa situação. Isso aqui é só um pequeno relato, né, de um pequeno exemplo do que as comunidades quilombolas passaram, né, nessa questão de ter o direito básico de acesso à vacinação contra a Covid-19, respeitado a parte aí dos seus territórios, das suas comunidades. E muito grato por você ficar acompanhando a gente, e a gente fica por aqui, deixando nosso abraço aí à galera do Desenrola e Não Me Enrola e da Osfam Brasil. A gente se vê no próximo episódio, com certeza. Raimundo Quilombo, diretamente do centro do mundo para todo o Brasil. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.